Bom dia, pessoal. Nós vamos ver a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Nós estamos trabalhando as leis de Newton, nós já vimos o conceito de força e vimos a segunda lei, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica, onde é expressa a equação de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. A lei da inércia, né? Ela tem a ver com o corpo que está em movimento dentro de um outro corpo, como por exemplo uma pessoa dentro de um ônibus. Então vamos entender aqui. A primeira lei de Newton afirma que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela uma ação de uma força externa. Ou seja, né, vamos caracterizar aqui, ó, movimento uniforme é o que? Tem velocidade constante, ou seja, eu estou dentro de um ônibus que está com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Embora eu esteja em repouso, eu estou em movimento porque aquele ônibus está se movimentando. Então, se aquele ônibus por algum motivo der uma freada brusca, o que vai acontecer comigo, embora parado? Eu vou receber a ação de uma força que vai me impulsionar para a frente. Ou seja, essa impulsão para a frente é chamado de lei da inércia, o princípio da inércia, né? Também assim, essa lei foi concebida, né, quando Newton estudou essa lei, ele se baseou em cima dos princípios de Galileu sobre a inércia, para poder formular a primeira lei. Então podemos dizer que inércia é a resistência oferecida por um corpo à alteração do seu estado de repouso ou movimento. Quanto maior a massa do objeto, maior a inércia, ou seja, a maior resistência que este corpo oferece à alteração de seu estado. É verdade. Se eu tenho uma pessoa magrinha, uma pessoa mais rechonchudinha, a pessoa magrinha vai se impulsionar com mais facilidade do que a gordinha, né? Então, isso aqui tem tudo a ver. Em resumo, a primeira lei de Newton indica que o objeto não pode iniciar um movimento, ou seja, parar ou mudar sua direção por si, somente se, ou seja, eu estou parado dentro do ônibus, de repente eu não posso fazer isso, eu tenho que receber uma força e essa força vai com que faça com que eu mude, né? Ou mude a minha direção ou mude o meu tipo de trajetória. É preciso a ação de uma força para provocar alterações em seu estado de repouso ou em movimento, exatamente. Por eu ter parado, eu vou receber uma força de impulsão que vai fazer com que eu seja projetado para frente. Senhores, nós vimos aqui a primeira lei de Newton, nós já vimos a segunda lei, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica. E agora a gente está vendo aqui a primeira lei. Eu botei aqui um exemplo nesse caso, né? Houve aqui uma parada brusca, né? E ele foi a lei da inércia fez com que ele se projetasse, né, pelos pneus aqui, ó. Então o que fez essa projeção aqui foi a inércia. Embora ele estivesse em repouso aqui, ele foi projetado à frente, né, devido à lei da inércia. Gente, então aqui, ó, eu botei 6 probleminhas para nós podermos resolver isso na nossa aula, tá? Espero vocês lá. Um abraço do Jamel.